Nesse trabalho, vamos falar um pouco sobre os subsistemas de RH, mais especificamente do subsistema de provisão. Os integrantes desse grupo são Arthur Quatrer, Roger Valério, Alan Montin, Marcos Vinícius Ferreira e Vinícius Pedro. Bom, vamos começar com uma pequena introdução sobre o que é o RH, como ele se desenvolve e suas competências. O RH ele se desenvolveu em cima da teoria de Scott V. Perry, que criou o CHA, conhecimento, habilidade e atitude. O foco de estudo dele é a gestão por competências, que trata o RH como uma área estratégica que trabalha junto com a direção da empresa, visando ajudar todas as demais áreas da empresa e atrair novos colaboradores, como treiná-los também. Uma das as principais funções do RH são atrair candidatos, criar cargos, mapear as competências dos colaboradores, elaborar treinamentos para colaboradores, gerenciar o pagamento de salários e benefícios e avaliar se os colaboradores estão fazendo um bom trabalho. Partindo desses conceitos, dividimos o RH em 5 subsistemas, que são provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoramento. Vou falar sobre provisão, que é a parte de recrutamento, seleção e contratação de pessoal. Sobre a parte de recrutamento, temos o mapeamento de competência, que é a empresa que faz. Ela vai criar uma lista para ver as competências, né, o chá, que ela vai precisar. Vale lembrar que a área de gestão de pessoas é apenas uma área assessora das demais. Ela auxilia e ajuda no recrutamento e seleção de pessoas. Sobre a decisão da contratação, a área de gestão de pessoas, ela só ajuda os líderes das diferentes áreas a encontrar o perfil de candidato, mas a decisão final sempre será do gestor da área solicitante. Referente aos candidatos, a parte de RH ela precisa encontrar 3 candidatos para o gestor da área decidir, e aí a partir da entrevista final, ele vai escolher um desses 3. Sobre a ficha profissiográfica, é um formulário que a área de RH vai passar para o gestor para ele preencher algumas informações. Por exemplo, o nome da vaga, quantas pessoas ele quer contratar, homem ou mulher, quais habilidades técnicas, comportamentais, quais conhecimento, idade e outras informações. Esse formulário servirá como um script para a área de RH encontrar o candidato do jeito que o gestor da área quer. O currículo, a dinâmica do grupo, a entrevista do RH, é tudo feito em cima dessa ficha profissiográfica. Falando sobre tipos de recrutamento, temos 5. O recrutamento externo, que é o modelo de recrutamento mais tradicional. O recrutamento interno, ele não busca por profissionais que estão no mercado de trabalho, mas olha para quem já está dentro da empresa. Temos o recrutamento misto, que busca o candidato no interno e no externo. Recrutamento online, que ele busca na internet, principalmente em bancos de currículos, sites, e o recrutamento às cegas, que é um sistema de bancos de dados que esconde dados do candidato que podem ser discriminatórios. Os mais claros são nome, idade, gênero, estado civil, endereço, número de filhos e foto. Falando sobre o final do processo seletivo, cabe ao gestor ter em mão a ficha profissiográfica e ele pegar as palavras-chave e começar a atrair candidatos no perfil desejado. Ele vai ter em mão diversas vagas para diversos setores. O problema é que nem sempre ele vai saber exatamente o que cada tag significa, porque são muito específicas e de setores diferentes. Então, ele acaba, às vezes, tendo uma dificuldade para encontrar currículos com essas tags específicas e pouco tempo para encontrar o candidato. Por isso, o que ele faz? Ele acaba tendo que criar um banco de dados específico com perfis de vagas que são mais buscadas na empresa, o trabalho conosco. Aí, assim que ele encontrar o currículo, ele vai realizar uma entrevista por seleção de competências. Esse método é muito atual, que consiste em fazer perguntas ao candidato voltadas para o passado. Conceito de seleção. É o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. É o processo pelo qual uma organização escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a posição disponível. Considerando as atuais condições de mercado, seleção é a obtenção e uso da informação a respeito do candidato recrutado externamente, para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. Um conceito simples: seleção compara e exclui. A respeito da informação da vaga, a empresa disponibiliza a vaga. É necessário informações a respeito da vaga.
e atividades técnicas profissionais para buscar no mercado candidatos aptos ao cargo e atividade correspondente, e informações sobre o perfil psicológico e habilidades comportamentais que a vaga necessita, incluindo o grau de instrução e o curso profissionalizante, ser curso superior ou curso técnico. Processo de seleção de pessoal. Processo 1. A descrição e análise do cargo, atividades a executar, responsabilidades. Processo 2. Padrão de desempenho desejado para cada atividade. No processo 3, especificações das pessoas e relações das qualificações pessoais necessárias. No processo 4, comparação para verificar a adequação. No processo 5, fontes de informações sobre o candidato. E no processo 6, formulário preenchido com a informação do candidato, teste de seleção e referências. Como gestor de recurso humano, precisa fazer a análise de uma ficha profissiográfica. É uma ficha que contém informações sobre a análise dos cargos, requisição de empregados e outros instrumentos afins, caracterizando as aptidões, habilidades, aspectos da personalidade necessário ao pleno exercício de um cargo. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Habilidades estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações, problemas, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular. São exemplos de habilidade. As competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma função, profissão específica. A ficha profissiográfica é importante porque contém informações a respeito do cargo, a respeito da vaga, a respeito do candidato, o sexo do candidato, se é homem ou mulher, ou outras informações. E também as funções e atividades que exige na vaga. E também ali consta o grau de instrução e também as habilidades técnicas, comportamentais, perfil psicológico, para que possa a empresa ter a melhor escolha e encontrar o candidato correto para a vaga existente. Falaremos agora sobre a contratação. Nesta fase temos algumas etapas que deverão ser cumpridas pelo selecionado. São elas: exame médico admissional. Estando tudo ok, será feita a requisição da documentação para admissão e, em seguida, o processo de integração do colaborador no seu ambiente de trabalho. Então, após um período pré-determinado, será feita a avaliação da experiência. Agora vamos falar sobre cada etapa. O exame médico admissional verifica as reais condições de saúde do colaborador para garantir o bom desempenho de suas funções na empresa. São verificados não só aspectos físicos, como também psicológicos. Além disso, é um importante garantidor legal para a empresa e para o colaborador sobre seu atual estado de saúde. Documentação para a admissão. No Brasil, temos diversos modelos de contratação de funcionário. Portanto, a empresa precisa analisar suas necessidades e fazer a escolha adequada que melhor contemple seu perfil. Só então, quando estiver decidido o tipo de contratação a ser feita, ela então poderá fazer a relação de documentos necessários para tal contratação. Temos no slide os modelos de contratação vigentes no Brasil e a lista de documentos que podem ser pedidos. Cada modelo de contratação poderá ter suas particularidades quanto aos itens documentais solicitados. Na integração, o funcionário fará os treinamentos necessários para o pleno desempenho de suas funções e, durante um período de tempo, que normalmente é de 90 dias, ele será observado quanto a diversos aspectos comportamentais. Ao findar este período, será avaliado e com essa avaliação será decidida sua efetivação ou não. Lembrando ainda que alguns modelos de contratação não seguem necessariamente este protocolo.